começar então falando, pelo menos dando uma palhinha desse resultado do Flamengo diante do Vélez Sarsfield. Venceu por 3-2, mas foi um jogo muito movimentado, ficou 2 vezes atrás no placar, venceu de virada. Mansur, começo com você, um destaque. O destaque que o Flamengo parece que vai ser eternamente durante a temporada é um debate entre o uso da melhor qualidade técnica e a necessidade de equilibrar o time com essa escalação. Em alguns momentos o time ainda se desequilibra, mas há jogos como o de hoje, que mesmo sem ser a melhor atuação que o time pode ter, a qualidade técnica termina por fazer a diferença a favor do Flamengo. Outro brasileiro que também conseguiu a vitória já agora nesse início de fase de grupos foi o São Paulo, 3-0 diante do Sporting. Colocaram então no nosso telão aqui, o Mansur também vai assistir da casa dele os números da partida entre Vélez e Flamengo. Uma partida bastante movimentada, 3-2 para o Flamengo. E vamos falar bastante de Arrascaeta, né? Esse cara faz a diferença mesmo. Olha aí então, 3-2, como eu falei, o placar, finalizações certas. Que bom, hein? Não precisa nem de lupa. O telão aproxima da gente, assim, ó. Finalizações certas. Foi o Kill, né? O Kill, o filho da dona Letícia. Porque ele sabe que eu não preciso de óculos, mas facilita a nossa vida aqui. 5 finalizações para o lado do Flamengo, 2 para o lado do Vélez. Faltas cometidas, 17 do Flamengo, 19 do Vélez. Posse de bola maior do Flamengo, 57% contra 43%. Escanteio 5-2. Cartões amarelos, 5-5. E o cartão vermelho, justamente para ele, Manquejo, 1-0. E também estava no Trend Topics, inclusive, do Twitter. Muita gente fazendo meme, dizendo que foi a melhor atuação dele pelo Flamengo. É aquela coisa, né? Todo mundo entra na zoeira mesmo, Mansur. Não, acho que esse sim durou menos que a Superliga Europeia, isso é fato. Ele foi muito. A participação dele no jogo foi curtíssima. Ele foi expulso logo após entrar. Verdade. Mas vamos falar um pouquinho também já dessa partida, aproveitar olhando esses números. Já também tem os números do Arrascaeta, mas eu queria ouvir primeiro o Mansur sobre justamente essa partida. Dá para nós mais detalhes sobre o que você achou do jogo? No panorama, o primeiro tempo do jogo parecia a gente olhar para o jogo e pensar, bom, vai se reforçar aquela discussão nas costas do Rogério Ceni sobre a questão dessa opção por um meio campo leve, pelo Arão na linha de defesa, com o Gerson e com o Diego à frente da zaga. O primeiro gol do jogo, ele sai para um Flamengo que já tem essa dificuldade de se equilibrar, de reagir rápido à perda da bola e se reposicionar defensivamente, seja pressionando imediatamente, seja se reposicionando, se recompondo para defender. Para um time que já tem essa dificuldade, o gol foi especialmente numa circunstância mais difícil. A bola foi perdida enquanto o time saía para o ataque. Mas se expôs um buraco à frente da defesa rubro-negra, por onde o Jansen, o jogador do Vélez, acabou... Portanto, ele aparece nesse espaço para criar a jogada, fazer a abertura para o lado do campo, de onde sai o cruzamento e ele próprio finaliza. Por ali, o Flamengo mostrou, o lance expôs uma das principais dificuldades desse Flamengo. A partir daí, o jogo ficou um jogo picotado, o Vélez passou a picotar um pouco mais o jogo, o Flamengo com dificuldade de criar, com dificuldade de se impor, consegue encontrar o gol de empate também no lance de escanteio, numa volta de uma cobrança de córner. O Gerson encontra o Ilharão e ele faz o gol, numa falha de posicionamento também da defesa do Vélez, um lance de posicionamento errado também da defesa do Vélez, mas o Flamengo toma o segundo gol também numa jogada aérea no início do segundo tempo. A partir daí tem uma mudança que é crucial no jogo. Já é naturalmente nesse Flamengo uma questão um pouco fluida, digamos assim, a alternância entre o Bruno Henrique pelo lado e o Arrascaeta ocupando esse espaço pelo lado, com o Bruno Henrique mais por dentro. No segundo tempo, o Rogério parece que fixou mais o Arrascaeta por trás do Gabigol, com o Bruno Henrique aberto. Por ali, o Bruno Henrique começou a causar muito incômodo na defesa do Vélez. O Flamengo passou também a pressionar um pouco mais adiante, de uma jogada que nem dá para dizer que era totalmente intencional, mas há um desvio do Arrascaeta, a bola sobra com o Gabigol tenta driblar, o goleiro sofre o pênalti, faz o gol de empate. E o segundo gol, exatamente nesse espaço, entre volantes e defensores do Vélez, o Arrascaeta recebe essa bola e faz um gol absolutamente impressionante, com um belo chute no ângulo, virando o jogo para o 3-2. É um jogo que reforça, como a gente dizia no início, esse debate. Quer dizer, o Flamengo tenta usar os jogadores de melhor qualidade técnica que ele tem, desde o uso do Arão na defesa, passando pelo Diego e pelo Gerson no meio. Não uma discussão especificamente individual. A argumentação contra essa opção
ela não é uma discussão apenas individual. O Diego, por exemplo, com a bola, hoje ele fez um ótimo jogo. A questão é que o time, por vezes, se desequilibra e se desestrutura. Mas, por vezes, também o jogo é um jogo de convicções. E o Rogério, claramente, está com as suas convicções de adotar esse modelo, imaginando que o uso da qualidade técnica compense esses desequilíbrios. Hoje terminou por ser um jogo que reforça o discurso do treinador. A qualidade técnica dos jogadores, especialmente do Arrascaeta, nesse jogo especificamente, acabou desequilibrando o jogo a favor do Flamengo. Não foi o melhor Flamengo, o Flamengo mais criativo, o Flamengo que dominasse e tivesse um controle absoluto do jogo, mas no fim das contas, pesando na balança, foi um Flamengo que construiu até mais do que o Vélez para chegar aos 3-2. Vocês estão mandando bastante mensagem aqui na hashtag Troca de Passes. Prometo que daqui a pouquinho eu tento dar uma olhada aqui, porque tem bastante coisa para a gente conversar, mas eu prometi os números do Arrascaeta. Vou colocar aqui no telão, o Mansur vai sumir novamente, mas vai estar também ligado com a gente, porque ele estava um pouco sumido no jogo, mas depois apareceu, e quando apareceu, ele marcou, né? Ele fez o que tinha que fazer. Jogos pelo Flamengo, 106 partidas, 34 gols marcados, 33 assistências dadas, sendo que até aqui no GE. Globo, o Felipe Schmidt colocou pra gente, que é o nosso setorista, o nosso repórter que fica de olho também no Flamengo, atualizando o Arrascaeta pelo Flamengo em 2021. 4 jogos, 4 gols. Então, assim, o que falar desse cara, sabe, Rafa? E é um cara de jogos grandes, né? A gente tá falando de uma estreia fora de casa na Argentina pela Libertadores e ele dando mais uma vez uma resposta nesse contexto mais pesado. Passa muito pelo que o Mansur citou, né? O jogo no segundo tempo. Quando a gente fala de um Flamengo do Rogério Ceni, é um Flamengo que até por essa, talvez fragilidade seja forte, mas por essa escalação mais arejada, com mais jogadores de qualidade, né, em detrimento talvez dessa pegada um pouco maior, o que a gente vê é um time mais suscetível a sofrer com transições do adversário. E com isso, o jogo de Arrascaeta e Everton Ribeiro, que são os meias, mas que partem dos lados do campo, em vários momentos fica comprometido. Porque se o Flamengo pressiona alto e o adversário tem qualidade para escapar dessa primeira pressão e acelerar nas costas do meio-campo do Flamengo, é muito pesado para essa linha de 4 do meio-campo, ainda mais de quem a gente está falando. A gente está falando de Gerson, Diego e os dois que eu já citei que partem dos lados. Então, para o Arrascaeta é muito mais confortável estar por dentro, hoje, nesse Flamengo, em 2021. E eu acho que foi o que a gente viu, um pouco do desenho que a gente viu no segundo tempo. Não à toa tendo aquela possibilidade do domínio, né, para finalização com a canhota, encontrando o terceiro gol, uma participação realmente mais efetiva. Um jogo pelo lado, onde você pressiona, nem sempre tem sucesso, tem em vários momentos, mas quando não tem sucesso nessa pressão, precisa percorrer uma distância gigantesca do campo, para trás e para frente, para trás e para frente, pesa muito mais nos meios do Flamengo do que acontecia em outros momentos. Então a troca, eu acho que foi uma boa leitura, e ela tende a ocorrer cada vez mais, né, essa questão do Bruno Henrique partindo da esquerda e o Arrascaeta por dentro. Inclusive, o Rafa... Oi? Fala, mano. Perdão, desculpa, Karine. Perdão. Tranquilo. Fundo. Inclusive, tem uma questão que é um ótimo debate também. Quando o Rogério assume o Flamengo, o simples fato de ele trazer de volta o Flamengo do início para aquele desenho do 4-4-2, que ficou muito marcante em 2019, que era o desenho tático, a plataforma tática de jogo que o Jorge Jesus utilizava, induziu muita gente, e o próprio Rogério, no discurso dele, alimentou um pouco isso, de um reencontro com a forma de jogar do Jorge Jesus, que era um jogo muito fluido, de muita mobilidade na frente. O fato é que o jogo do Rogério, e quando a gente vê o Flamengo com algum tempo de treinamento, antes de cada jogo, inclusive na reta final do Brasileiro do ano passado, sempre que o time tinha um tempo maior de treinamento, ficava muito claro como o Rogério busca, embora tenha um nível de mobilidade à frente, ele busca um time com um pouco mais de ocupação de zonas específicas do ataque. O jogo tende mais para uma linguagem diferente daquela do Jorge Jesus, com o time com posicionamento, com posições um pouco mais demarcadas no ataque. E isso acaba induzindo para um jogo um pouco mais afeito também, a ter o Bruno Henrique como um homem mais aberto pelo lado esquerdo em mais momentos do jogo do que tinha com o Jorge Jesus, quando ele fazia muito mais as diagonais de dentro para fora para buscar essa jogada pelo lado, num esquema muito mais móvel do que agora, né? Então acho que tem muito a ver também com que os treinamentos do Rogério induzem ao time fazer e com o que é o entendimento dele de jogo, que não é tão similar assim, como andou se falando, ao time de 2019, que é tão marcante na história do Flamengo. O Mansur foi muito bem nessa, porque tem o discurso da chegada. E aí eu acho que o impacto, ou pelo menos a ideia do discurso da chegada, era afastar o trabalho do Domi. Sim. Só que aproximar de Jesus traz esse efeito colateral, entendeu? Porque não é exatamente igual.
E isso está se provando cada vez mais. Verdade. Até aproveitando, eu queria perguntar para o Mansur. O Rogério tem sido muito criticado pelos torcedores, enfim, até aqui na hashtag Troca de Passe tem algumas perguntas que depois eu já vou passar junto. Mas, na tua opinião, tem base isso? Porque o resultado está vindo. Olha, Karine, o resultado está vindo. O Flamengo, agora, existem questões que o Flamengo claramente vai precisar melhorar. O que acontece? O Flamengo termina o campeonato. Essa é uma temporada muito atípica, porque é como se uma temporada não tivesse terminado e outra começado. É quase você emendar um ano no outro. Então, embora campeão brasileiro, o Flamengo traz junto consigo. O Rogério traz créditos pela conquista do brasileiro, mas traz também um olhar para aquelas atuações que incluem o fato de ter terminado com derrota, de ter terminado pendente do último gol do Corinthians Internacional, em um time que não tinha uma linearidade, uma consistência de atuações. Era um time que ainda tentava se encontrar como equipe. E inicia esse ano reforçando uma impressão de que a opção pelo Ilharão na defesa ela trazia um desequilíbrio. O que eu acho é que o Flamengo, nesse momento, ele é uma tentativa de se colocar na balança. O que vale mais a pena? Apostar na qualidade técnica ou tentar equilibrar mais o time? Eu acho que o Rogério vai seguir nessa sua tentativa de ter a maior quantidade de qualidade técnica possível, mas acho que ele vai precisar, com o tempo, e isso só o tempo dará, criar alternativas de jogo para que em algumas partidas, especialmente jogos mais físicos, especialmente em sequências de partidas mais exigentes da temporada, ele tenha outras alternativas. Ele tenha não só outras formações, mas ele tenha um time mais protegido. A reta final do último Brasileiro mostrou em alguns jogos que o Diego, que foi muito bem no jogo de hoje, que para mim comprovadamente pode ser um volante do Flamengo ao lado do Gerson em muitos momentos, ele teve jogos em que ele teve mais dificuldade e o time sentiu atrás. Ao sentir atrás, você cria um efeito dominó, porque você expõe uma defesa em que um dos seus defensores não é um zagueiro especialista para jogar exposto como zagueiro e resolver problemas com duelos ou com posicionamento de um zagueiro muito apurado, que é o caso do Ilharão, que é um jogador em adaptação. Então eu acho que é importante que o Rogério... Eu sou sempre a favor de um treinador insistir nas suas convicções, mas acho que ele vai precisar, ao longo do tempo, ter pequenas alternativas, eu não gosto da expressão plano B, que eu acho que ela ficou muito vulgarizada no Brasil. Mas ele precisa ter pequenas alternativas para momentos específicos da temporada e para jogos específicos. Acho que a pressão é excessiva, como, aliás, é absolutamente insana a pressão no Brasil. Que, recentemente, para mim, ela ganhou um ingrediente novo. Nós temos a insanidade como cultura nacional, mas a gente tem também um ingrediente novo no futebol brasileiro, que são alguns clubes, destacadamente os mais ricos. E a percepção do público é de que os mais ricos não podem perder nunca, precisam ganhar todos os jogos. E aí se cria, por vezes, também uma cobrança desmedida. Olha, essa frase do Mansur eu vou levar para casa, hein? Nós temos a insanidade como cultura nacional. Nossa. Em todas as áreas. Tem piorado. Tem ido mais para o extremo. E só para completar antes isso, sim, eu queria que você... É que eu acho que o Rogério ele assume um risco quando as escolhas deles fazem a gente tender a acreditar que a qualidade individual resolve os problemas. Porque aí vira o seguinte discurso. O Rogério atrapalha esse Flamengo. Os jogadores resolvem os problemas. E quando ele acumula jogadores de muita qualidade, a tendência é que eles consigam, né, encontrar as soluções dentro do jogo, baseados no que são as premissas, os treinamentos, a metodologia, a transferência do treino para o jogo, todo o trabalho. Mas o trabalho é relegado a segundo plano quando isso acontece. Porque no senso comum, a individualidade resolve. No senso comum. Então, isso é um problema para o Rogério administrar também. Claro. Porque vira um treinador menor do que o time. Vira um treinador na percepção. Percepção. É importante a gente colocar essas palavras mesmo. Né? E parece injusto porque buscar o equilíbrio para a equipe, em alguns cenários, como o Mansur falou, pode significar abrir mão de algumas individualidades. E aí é o contraponto, é o extremo... Não o extremo, mas enfim, encontrar o equilíbrio disso é muito complicado. E acho que o Flamengo ainda não está nesse ponto. O Rogério está tateando essa questão.
Vocês viram que eu estou tentando trazer as questões da hashtag Troca de Passe para vocês. Eu estou tentando, mas tem muita coisa para a gente conversar. Então, para facilitar a nossa vida, Mansur, é bom de resenha, né? Que isso? Vamos colocar a imagem dos melhores aprendi momentos. Com eles. Vamos colocar imagens dos melhores momentos dessa partida, dessa vitória do Flamengo diante do Vélez, que aí eu vou ouvir mais o Mansur também. Fale, Mansur, mais sobre a partida que você queria falar. O que a gente falava, e completando o que o Rafa falou, para você ter todos esses jogadores juntos, você precisa ter um time muito ajustado, muito equilibrado, que reaja muito rapidamente à perda da bola, e a gente vai ver aí. O buraco onde o Jansson recebe essa bola é justamente um dos calcanhares de Aquiles desse time, desse modelo de jogo. Após a perda da bola, o Vélez, o Vélez, quando atacava, basicamente partia de um 3-4-3 em que os homens de lado jogavam um pouquinho mais para dentro, especialmente o Jansson, que partia do lado esquerdo, ele nitidamente ia buscar esse espaço entre volantes e defensores do Flamengo na perda da bola. E por ali saiu o gol do Vélez, e aí parecia que o jogo ia ter essa dinâmica que tem sempre envolvendo os jogos do Flamengo. Aí vai surgir o lance do gol, o rebote de um escanteio, a defesa do Vélez sai pela metade, você vê que tem um zagueiro lá atrás oferecendo muito espaço e dando condição. O Ilharão recebe a bola do Gerson, que o Gerson nem fazia uma partida brilhante. Entre ele e o Diego, com a bola inclusive no jogo, o Diego fazia uma partida melhor do que o Gerson, inclusive dando uma circulação de bola mais rápida a esse Flamengo. Nitidamente o jogo era onde o Flamengo tinha mais qualidade técnica, e aí surge esse lance que beira o inacreditável, né? Que é o gol perdido pelo Everton Ribeiro, que podia ter feito o Flamengo ir para o intervalo com a vantagem no placar. Logo no início do segundo tempo tem uma falha coletiva de marcação, no segundo gol do Jansson. O Janete, que é o número 17, ele vem de trás para fazer essa cabeçada, tem uma ação de bloqueio e ganha o duelo do Gustavo Henrique pelo alto, e o Jansson, sem marcação, coloca a bola para dentro. E aí vem o lance que a gente falava. Aí já o Arrascaeta jogando pelo centro, por trás do Gabigol, como referência no ataque. Aparentemente ele nem tentava fazer esse tipo de jogada de primeira, mas ela saiu, e o Gabigol sofre o pênalti e faz o 2-1. O Flamengo passa a pressionar um pouco mais na frente, até porque tem mais mecanismos com essa formação, consegue encaixar melhor a pressão também sobre a saída do Vélez, e nitidamente também tem um efeito que se produz em muitos jogos do Flamengo. A qualidade técnica do time preocupa demais a linha defensiva adversária, né? Aí a gente vê uma enfiada do Arrascaeta pro Gabigol, que tentou tirar do goleiro, e o Royas fez uma ótima defesa. Até que surge o lance de novo, o Arrascaeta na posição, vamos dizer, do meia centralizado, e tinha até o Bruno Henrique aberto pela esquerda em boa posição, mas ele faz o terceiro gol do Flamengo. É um resultado que, além de dar uma sensação, além de fortalecer um pouco esse momento do Rogério, nessa insanidade que é o futebol brasileiro, em termos de grupo, de estreia na fase de grupo da Libertadores, de classificação, ela é um resultado que deixa o Flamengo uma largada muito confortável num grupo que tem Lacalheira e LDU. Em tese, o Flamengo passou pelo adversário mais difícil, ao menos na teoria, né? Falando também, Mansur, aproveitando que a gente está com os melhores momentos, já vou dar uma moral na hashtag Troca de Passe. Tem muita mensagem, muitas perguntas. Pena que a gente não tem todo esse tempo do mundo também para respondê-las. Mas daqui a pouquinho eu vou, sim, dar uma moral aqui. Tem gente questionando a entrada do Pedro, falando até quando o Pedro vai aguentar entrar só aos 40 minutos do segundo tempo. Entrou aos 43 do segundo tempo. Então, muita gente questionando também as trocas, as opções de substituições do Rogério Ceni. Já a gente vai falar sobre isso. Mas falando das laterais também agora, Mansur, especificamente. As laterais que acabam deixando muito espaço ali. Um joga e o outro parece que não deixa jogar, sabe? Assim, fica uma coisa meio confusa. O que está acontecendo, na tua opinião? Eu acho que tem uma questão... Primeiro, a gente precisa entender os comportamentos que o Rogério pede desses laterais. O Flamengo não é um time, digamos, simétrico nos comportamentos dos laterais. O Flamengo quando tenta se impor com a bola no campo do adversário, o Flamengo faz uma saída com 3 homens, em que estão os 2 zagueiros, e o Felipe Luiz é esse terceiro homem pelo lado esquerdo. Então, ele participa mais de uma construção, vamos dizer, nas primeiras etapas do jogo do Flamengo, ele participa dessa construção, enquanto o Isla já tenta ser o jogador que abre o campo pelo lado direito. Então, são comportamentos muito diferentes. Se você tem um contragolpe rápido, não dá nem para exigir do Isla essa cobertura pelo lado do campo, né? Ela tende em tese a ser de volantes e principalmente da linha de defesa. Enquanto o Felipe Luiz eventualmente faz uma ultrapassagem como um homem surpresa pela esquerda, mas já numa segunda etapa, quando o Flamengo já está colocado no campo adversário. Eu, sinceramente, nem vejo tanto essa questão. Acho que a questão pelos lados do campo
ela é uma decorrência da dificuldade que, por vezes, o Flamengo tem quando ele não consegue roubar a bola imediatamente no campo de ataque. Mas o principal buraco que, em geral, se abre é pelo centro do campo. É na frente da defesa, às costas dos dois volantes. Mas é natural que, com essa formação, muitos adversários, ao roubar a bola, tentem fazer uma esticada pelo lado, onde, em tese, você vai ter espaço aberto, porque você está defendendo com um dos laterais lá na frente, que no caso o Isla, e o Felipe Luiz mais fechado pelo centro. Eu estava falando das laterais e até me passei ali. Eu quis dizer que o Flamengo joga e deixa jogar, né? Eu falei, não deixa. Tira esse não da frente. Pelo contrário, deixa jogar. Por isso que agora o Mansur também estava dando a opinião dele. Agora colocando então a galera, já vamos falar do Gerson na sequência, mas antes vou ter que dar essa moral. O Paulo Freitas está perguntando até quando o Pedro vai aguentar entrando só aos 40 do segundo tempo, entrando no finalzinho da partida. E a Marielza está questionando também. Ajudem-me a entender as substituições do Ceni. Não concordo com a grande maioria delas. Por que não reforçar a marcação no fim do jogo ao invés de colocar atacantes? Quer dar um pitaco ou passo para o Mansur, Rafa? Ele segurou, né? Na verdade, a primeira das substituições é o Bruno Viana vindo no Gustavo Henrique, mas ele segurou bastante, né? Até o fim do jogo, a questão das alterações. Eu acho que passa um pouco, no jogo de hoje, por duas interpretações, assim. Tanto a questão de identificar a equipe titular como um nível acima das opções que você tem, e também para não modificar, e a gente fala muito sobre isso, imaginando que o grupo está dando uma boa resposta física, os jogadores que estão em campo, se você propõe uma troca, traz uma troca e ela não funciona bem, a tendência é de queda de rendimento. Muito por essa questão dos principais jogadores estarem em campo já. E é por isso que eu acho que há esse receio de uma mudança mais profunda, até na forma da equipe atuar, assim. Porque o Flamengo não fazia um mau jogo. E o Vélez não é um adversário ruim. Então eu acho que é essa a interpretação, assim. Existem problemas a serem solucionados, acho que há uma fragilidade defensiva em vários momentos. A bola parada defensiva tem chamado a atenção também, a gente viu nesse segundo gol. Mas eu acho que passa muito por isso. A equipe te apresenta um rendimento consistente. E você tem em campo os melhores jogadores individualmente falando, eu entendo a lógica de segurar um pouco mais. E se a gente alongar no Pedro, eu acho que tem períodos, tem fases. O Pedro acabou de voltar de uma lesão que o deixou quase um mês fora dos campos, né? Tinha se lesionado no Clássico, no Estadual contra o Botafogo. Ele teve um período com o Domi em que ele era até o preferido, de certa forma, se comparado ao Gabigol. E ele tinha muito bem claro, muito bem definida qual era a situação do Flamengo quando foi contratado. Ele chega depois dos outros, né? Então eu acho natural, assim, que o Gabigol, pela idolatria que tem, pelo trabalho do Rogério também se alinhar mais ao que é a presença do Gabigol, que o Gabigol hoje tenha novamente esse peso, esse tamanho à frente do Pedro. Eu não acho que ele vá se indispor ou se incomodar, até porque a temporada tá uma grudada na outra. 2021 praticamente é a mesma coisa. Ele vai jogar. O Gabigol se lesionou na temporada passada e ele teve mais minutos por causa disso. Eu acho que é equilíbrio. O Flamengo tem 2 grandes 9s. E o Pedro eu acho que não vai se incomodar porque ele vai ter espaço dentro da temporada. Eu vou passar para o Mansur até só trazendo aqui o Caê Mota, que não está no programa, mas ele escreveu algo durante a transmissão que me chamou a atenção. E eu concordo com o Caê. Ele falou assim, o Pedro faz 2 gols no fim de semana, entrega 90% das vezes que entra em campo e chega a mais um jogo na metade do segundo tempo sem ser utilizado. Aí ele coloca, esse é o grande problema, não faz o menor sentido. O Flamengo tem Everton Ribeiro, mal mais uma vez, em campo e tal, e o pessoal também estava falando em relação ao Everton Ribeiro, que aparentou pelo menos abaixo da média. Eu acho que sentido até faz por tudo isso que o Rafa colocou. Pela trajetória do Gabigol, pelo encaixe no estilo de jogo, no modelo, por estar absolutamente habituado ao time e o time a ele, por tudo isso. Eu acho que a grande questão em torno do Pedro, ele claramente é um profissional, um bom profissional, não é o tipo de jogador que vai criar um problema, que vai criar uma questão disciplinar, que vai se rebelar por jogar poucos minutos, e naturalmente ele vai jogar muitos minutos ao longo de uma temporada tão exigente. A questão é quantos minutos e se em algum momento isso atenderá ou não a aspirações que ele tenha num ano que antecede ano de Copa do Mundo. Em algum momento, se essa situação persistir, eu acho que seria natural, seria humano, seria compreensível, seria absolutamente normal no universo profissional de um jogador que eventualmente
tem uma aspiração, por exemplo, de seleção brasileira. Não estou nem falando de uma nova venda para a Europa, porque ele esteve lá, acabou de ser comprado. Não vejo ele como um jogador que talvez tenha na elite, no topo da pirâmide europeia, nesse momento, um mercado tão claro. Mas o fato é que ele é um jogador que hoje pode aspirar a um lugar, por exemplo, em seleção. Ele tem um nível muito alto sempre que ele entra. A questão é se em algum momento os minutos que ele tem neste Flamengo, pela concorrência natural, vão parecer pouco para o Pedro, e aí ele possa considerar um novo horizonte. Aí é uma questão de ambição, e a gente só vai saber isso com o passar do tempo. Agora, eu acho que não dá para negar que pode haver uma questão, sim, mais adiante.